ao teu povo chamado Israel. Deus usa aqui Isaías, aleluia, para trazer a memória do povo a respeito do que? As bênçãos e favor do Senhor ainda estava sobre o povo de Israel. Aqui em cima diz: só Deus resgata a Israel, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus aqui, Ele vai expressar o teu amor a Israel com as bênçãos advinha desse amor. E essas bênçãos, elas também pertencem, né, aos filhos de Deus, a todo aquele que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Nós sabemos que não só foi Jacó, como todos os seres humanos, foi Deus, aleluia, em que criou. O primeiro homem chamado Adão foi criado do pó da terra, não nasceu no ventre de mulher, aleluia, mas nasceu de Deus. Foi criado no pó da terra, e Deus ali sopra o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, aleluia. Depois disso, todos os seres humanos que andam sobre a face dessa terra é gerado através de um homem e de uma mulher. Mas nós sabemos que para alguém ser gerado, só é gerado se Deus quiser. Alguém vir à existência é só se Deus dá o fogo de vida dentro do ventre da mãe. Assim a pessoa vem à existência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus criou a Jacó. Isso é um lembrete, irmãos, aqui referência para o povo da promessa. Mas essa referência, ela cabe a nós também. Deus criou a Jacó e formou, ó Israel, né? Jacó, nós sabemos que é o mesmo Israel, aleluia. Jacó, quando estava no val de Jabó, ele lutou com o anjo, e ao lutar com o anjo, aleluia, o anjo dizia: me solta, e ele fala: só te salvo se me abençoar. E agora o anjo vai dizer: vai amanhecer o dia, e ele diz: eu não vou soltar. E o anjo pergunta o nome dele, ele fala: Jacó. E o anjo vai dizer: então agora em diante tu vais chamar Israel, porque como príncipe lutaste com homens e com Deus e prevaleceste. Aleluia. As bênçãos do Senhor que se derramaram sobre Jacó, que se tornou Israel, é as mesmas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Mas eu entendo que nesta noite é necessário lutar, aleluia, é necessário lutar. Lutou com o anjo até receber a vitória, até Deus mudar o nome. E quando nós lutamos também na presença de Deus, de joelho dobrado, aleluia, Deus também muda o nome, Deus também vira o cativeiro, Deus também muda a história, Deus também entra com providência naquilo que na ótica humana não tem como, aleluia, alcançar a solução. Mas Deus entra e dá vitória na vida do crente fiel, na vida daquele que luta, na vida daquele que persevera, na vida daquele que busca, na vida daquele que clama, na vida daquele que os olhos em todo o tempo está em direção a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então te criei, Jacó, te formei, Israel. Não temas. Aleluia. O temas, meu irmão, meus amados irmãos, tem dois significados. O temar significa às vezes alguém que está com o tamborzinho alto. Mas o temas aqui também significa, aleluia, medo. E é Deus dizendo para nós aqui também. Deus nos criou, Deus nos formou. Nós não é filhos bastardos. Nós temos um pai, nós temos um dono, nós temos um ajudador que cuida de nós em todo o tempo. Diz a Bíblia que pode uma mãe que carregou no teu ventre
com 9 meses o teu filho, que gerou aquele filho, que amamentou aquele filho, mas se todavia aquela mãe esquece daquele filho, todavia o Senhor, Ele não esquece dos seus filhos. A mãe pode esquecer do filho que viu nascer, mas o Senhor não esquece do teu filho. Tem hora que nós olhamos a ótica humana e parece que nós estamos só, mas nós jamais estaremos só. Há um Deus no alto e sublime trono, que se veste de majestade, aleluia, que respira santidade e que olha aos 4 cantos da terra e Ele contempla os fiéis. Ele contempla o sincero, Ele contempla os que andam em retidão diante dele. E que quando está lutando em oração, Ele está atento para responder. Então, o não temos aqui não tem medo. Glória a Deus, aleluia. O crente fiel não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Alguém chega e te ameaça de morte, às vezes você vai ter medo. Mas não precisa ter medo, a morte é um passaporte. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu me dou com a morte dessa maneira. Eu só vou se Deus quiser. Tem hora que parece que a morte está chegando, parece que está chegando a vez da gente, né? Está no canto, nada está passando mal ali. E a morte está te metendo medo. Aí você olha para o Apocalipse capítulo 1, no seu verso 18. Você vai ver que alguém morreu, que é Jesus, mas que reviveu e vive para todo sempre, que tem nas mãos dele a chave da morte do inferno. Você se alegra. Você se alegra porque você tem um dono. E Jesus deixou a promessa: eis eu estou convosco até a consumação do século. E enquanto a igreja está aqui na terra, o Senhor está com a igreja. Aleluia, e isso é motivo de se alegrar nesta noite. Glória a Deus. Uma enfermidade, uma luta, uma dor, uma tristeza, uma angústia, ela vem. Aleluia. E às vezes passa dias e dias e dias e dias e dias e não sai, não passa e não acaba, mas não tem perigo. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você não entende, é um espinho. É apenas um espinho na carne. Entra dia e sai dia, você está de pé, você está vivendo, você está vencendo. Você está dando glória, você está dando aleluia. Está falando em coisa estranha. Está tendo visão, está profetizando, está glorificando. É Deus cuidando de você. Aleluia. É o teu ajudador contigo na terra. Eu te remi. Remi significa resgatei. Aqui a referência: 430 anos, o povo cativo lá no Egito. E Deus vai e remiu o povo. Deus resgata o povo. Por isso eu falo que as bênçãos para Israel, para nós também. Porque Deus também nos resgatou, né? Uns Ele resgatou lá na macumbaria, outros resgatou lá do forró, outros, aleluia, na boca de fumo, outros numa vida de mentira, de prostituição. E hoje nós somos servos de Deus, príncipes e princesas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tem hora que o marido às vezes olha para a mulher e fala: mulher, você é minha. A mulher olha para o esposo e fala: você é meu, rapaz. Mas amanhã depois escapa da mão do homem ou da mulher. Ou seja, não era. Mas de Deus, todos nós somos dele. E nós não escapa da mão dele. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O crente ele esconde no esconderijo do Altíssimo. E é a sombra do Onipotente que descansa. É na sombra do Onipotente nosso Deus, o crente fiel.
descanso. Aleluia. Tu és Deus. Não precisa temermos. Quando passar pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão ou te afogarão. Se passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Por isso o Senhor está dizendo: não temas. Isso aqui aconteceu na vida do povo de Deus no passado, Aleluia. né? O povo de Deus passou pelas Glória a águas. Deus. O povo de Deus passou pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo. Santo é o nome do Senhor. Nem o fio do teu cabelo se queimou. Os discípulos passaram pelas águas em obediência a Jesus. O vento soprou contrário. A terceira, quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, no meio do mar da Galileia, o barco está enchendo de água, o vento contrário, mas Jesus anda sobre as águas e socorre os discípulos, e o barco não afundou. Eles não se submergiram, eles não afundaram, eles não afogaram, porque eles tinham um dono, eles tinham alguém que os remiu. E nós temos um dono, nós temos um remidor. Aleluia. Diz 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradições recebeste dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos remidos, nós fomos resgatados. Aleluia. Foi pelo sangue de Jesus, vestido do madeiro, vestido do Calvário. Aleluia. Quando Jesus ele estava lhe entregando o teu Espírito, a palavra do original significa tetelestai. Aleluia. Que significa comprado. Aleluia, aleluia, paguei um preço, aleluia, ali aquele preço, aleluia, que ele comprou ali, foi eu e você que Jesus comprou, foi eu e você que ele nos resgatou, foi eu e você que ele nos remiu no Calvário, naquele dia, quando ele disse que estava tudo consumado. Aleluia. Porque eu sou o Senhor e teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Ele mandou 10 pragas no Egito pelo resgate do teu povo. Ele venceu os etíopes e outros inimigos mais que atravessaram o caminho do povo de Israel, e Deus foi lhe dando vitória. 40 anos no deserto e o Deus dando vitória. Aleluia. Vi uma friagem tremenda, mais de 50 graus à noite, e Deus com a coluna de fogo esquentando o povo, para o povo não morrer de frio. Quando ia ao dia, vinha aquela quentura no deserto, o sol escaldante, Deus mandava uma nuvem chamada Shekinah para guardar o povo de Israel. Mais de 1 milhão de pessoas caminhando, peregrinando no deserto, e a nuvem cobrindo a todos, guardando a todos. O povo tinha sede e Deus fazia brotar água da rocha para o povo beber. O povo tinha fome e Deus mandava maná do céu. O povo tinha fome de carne e Deus, aleluia, mandava codorniz. Quando o povo olhava, eles viam uma miragem, eles viam, aleluia, subindo uma grande nuvem de fumaça sobre a terra, aleluia, de poeira. E quando eles olhavam, codornizes, multidão, milhares e milhares de codornizes vinha, e o povo ali, eles pegavam, eles matavam, eles supriam o celeiro, eles sustentavam a tua casa e sustentavam a tua família, porque Deus estava com o teu povo. Aleluia. Enquanto for
precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. É Deus dizendo: enquanto andava reto diante de mim, enquanto andava nos meus mandamentos, enquanto andava com sinceridade comigo, enquanto andava com santidade comigo, enquanto andava na contramão do mundo e na minha vontade, eu abati os inimigos, eu abri a porta onde não tinha porta, eu trazia saúde onde tinha enfermidade, aleluia. Eu trazia alegria onde tinha tristeza, eu fechava a sepultura onde estava aberta, enquanto foste precioso a meus olhos. Glória a Deus. A nossa fidelidade diante de Deus nos torna precioso diante do Senhor. E nós é reconhecido como bem-aventurados. As bem-aventuranças do Senhor se derrama sobre a nossa vida. É fácil? Não. Mas vale a pena pagar o preço, negar a si mesmo, para agradar a Deus, para ser um crente verdadeiro na presença de Deus, diante da igreja, diante dos homens e diante da sociedade, diante dos demônios. Mantenha fidelidade, porque quando nós fazemos isso, nós somos joias preciosas diante do Senhor. E Deus é glorificado em nossas vidas. E no tempo de Deus, irmãos, aquilo que é necessário não basta, então basta. E o nome dele é glorificado. Porque ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vale a pena permanecer como joia preciosa diante de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Eu falo com propriedade sem medo de errar. Antes do teu pai conhecer tua mãe, Deus já tinha projetado. Eles se conheceram, eles se casaram. Você nascer, até o nome. Porque às vezes alguém pode pensar assim: vem na minha cabeça, eu dou o nome que quiser, não é? Até o nome é Deus quem dá. Porque nada acontece aqui embaixo na terra se do céu não for concedido. Tudo está no controle de Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. Antes que essa terra existisse, ele já era Deus. Antes do firmamento, ele já era Deus. E ninguém, quando fala ninguém. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Glória a Deus. Só uma meia dúzia escapa da mão dele, outra meia dúzia não escapa, ou se cair na mão dele, alguém tem o poder de tirar. Não. Ninguém pode fazer escapar das mãos dele. Glória a Deus, aleluia. Descanse só em Deus, que ainda por esses dias Deus vai pegar alguns pelas mãos. Glória a Deus. Tem situação que ele tem que intervir. A Bíblia diz que ele põe um anzol no beiço do camarada, do homem ou da mulher, Glória a Deus.
e ele dá linha. Mas quando ele fisga, vem para as mãos dele. Lembra do rei Senaqueribe? Afrontando Israel, afrontando Ezequias, afrontando o profeta Isaías, blasfemando contra Deus, o povo com medo em cima do muro, Isaías e Ezequias orando, e Deus falou: ei, o mesmo caminho que está vindo, ele vai voltar. É por isso que a Bíblia diz que o diabo ele vem por um dos caminhos contra as nossas vidas, mas ele tem que fugir por 6 ou 7 caminhos da nossa presença. Porque tem anjos guerreando em nosso favor. E Deus falou: ó, eu pus um anzol no peito dele. Vou dar um basta. É assim que Deus faz com nós esta noite. Tem pessoas que Deus tem que matar. Tem pessoas que Deus tem que matar. E Deus mata por causa da obra. Porque a obra é dele. E se tentar tocar no servo de Deus, só tocou em Deus. Salmo 105, verso 15, me fala a memória. Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Tocar no servo de Deus é a mesma coisa que tocar a menina dos olhos de Deus. Só que os olhos de Deus não é como o nosso. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Moisés queria ver o Senhor, mas o Senhor falou: se me ver, você morre. Porque os olhos dele é como chama de fogo. Então ele ficou disposto. E só a presença de Deus passar, ele caiu por terra. Você analisa quem está tocando o servo de Deus. E Deus conhece o coração. Se Deus não vê arrependimento no coração de pessoas que estão tentando contra a obra de Deus, Deus mata, irmãos. Se não tem um espacinho de arrependimento, porque a Bíblia diz que tem um salvo com os pedidos. Tem os filhos da perdição, Judas é um deles. O filho da perdição é aquele que vai dar o fim batendo de frente contra Deus e batendo de frente contra as coisas que é certa, contra os princípios de Deus. E nada vira. Mas aí, quando tenta contra a obra de Deus, mexeu com Deus. E Deus trará resposta e dará vitória em o nome de Jesus. Essa é a palavra. Agradeço minha rica oportunidade, Gastão, que glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Todos digam graças a Deus. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? Estamos chegando ao final desse culto maravilhoso. Aleluia, onde Deus falou poderosamente através dos louvores, através dos versículos da palavra de Deus e também através da palavra, né? Glória a Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão, estava falando sobre Judas, né? Eu vi o irmão falando sobre Judas, que Judas tinha coragem, né? Trair Jesus, né? Aleluia, santo é o nome do Senhor, ainda participar da ceia. A Bíblia diz assim: aquele que come dignamente, come para a sua própria condenação, né? E Judas foi lá e daqui a pouco se enforcou. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. É a mensagem que foi hoje, né?